Um estudo realizado pela ONG Carboplan dos Estados Unidos e divulgado pelo jornal The Washington Post apresenta um ranking de 50 cidades que vão sofrer mais com o calor extremo até 2050. No jornal Jovem Pan, a Letícia Miyamoto dá detalhes desse estudo. Letícia, há cidades brasileiras nesse ranking? Boa noite. Oi, Brown. Há 20 cidades brasileiras aí neste ranking. Boa noite para você e para todos que nos acompanham no jornal Jovem Pan. Nesta última semana do inverno, a maior parte do Brasil deve apresentar termômetros com temperaturas maiores de 40 graus, mas essa situação deve se tornar comum em um futuro próximo. Belém, por exemplo, deve apresentar aí cerca de 7 meses de temperaturas elevadas em 2050. O município recebeu um destaque no levantamento por conta do crescimento dessas temperaturas em relação aos últimos anos. A previsão é que em 2050 o município apresente 222 dias neste cenário aí de calores extremos. Para ter uma comparação, nos anos 2000 o município brasileiro tinha menos de 50 dias deste cenário ao longo de todo o ano. Já Manaus lidera entre os municípios brasileiros que apareceram neste ranking em valor absoluto. Olha só, com 258 dias, que representa aí um pouco menos de 9 meses, que deve ser enquadrado neste cenário. Em seguida, aparecem alguns outros, como por exemplo, Porto Velho, em Rondônia, com 218 dias, Rio Branco, no Acre, com 212, Boa Vista, em Roraima, com 190, Macapá, no Amapá, com 185, Cuiabá, em Mato Grosso, com 168, Palmas, no Tocantins, com 158, Teresina, no Piauí, com 155, São Luís, no Maranhão, com 83, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com 39, Rio de Janeiro 22, Porto Alegre no Rio Grande do Sul com 8, Florianópolis em Santa Catarina com 7, Goiânia em Goiás com 6, Aracaju em Sergipe com 3, João Pessoa na Paraíba com 3, Natal em Rio Grande do Norte com 3, Salvador na Bahia com 2 e Belo Horizonte em Minas Gerais com 1. As outras regiões são citadas com número 0 ou os dados não foram apresentados para as instituições que fizeram este levantamento. No primeiro lugar da lista aparece Pecâmbaro, na Indonésia, que deve apresentar aí 344 dias de calor extremo ao longo do ano em 2050. Como você disse, Brown, o estudo foi realizado pela Carboplan e The Washington Post. As instituições utilizaram uma métrica que faz uma combinação entre a temperatura, a umidade, luz solar e vento. Para isso, para entender melhor um pouco das consequências deste cenário, nós conversamos com o consultor climático e meteorologista Francisco de Assis, que explicou exatamente o que deve acontecer aí por volta do ano 2050. Vamos acompanhar. Esse é que é o grande problema exatamente da população, que é a adaptação às condições das mudanças climáticas, mudança de tempo que vem ocorrendo, né? O aumento dos eventos extremos meteorológicos climáticos faz com que cada vez mais fique mais difícil para o ser humano conviver com isso. Então, quando você mexe com temperatura, você mexe com todos os parâmetros na atmosfera, aí começa a mexer com pressão, com umidade e com variação de precipitação também. Então faz com que haja aumento dos temporais, dos vendavais, das chuvas fortes, e também faz com que haja aumento das condições de seca. Brown, a pesquisa também mostrou que até 2030, cerca aí de 2 bilhões de pessoas devem passar por viver em temperaturas entre 32 graus ou mais durante todo um mês. Já em 2050, um pouco mais adiante, cerca de 5 bilhões de pessoas devem passar por essa mesma situação, o que representa aí provavelmente mais da metade da população do planeta. Brown. Que coisa, hein? Obrigado, Letícia, pelas suas informações. Boa noite.